ouve a comunidade como ferramenta. Ah, está gravando, né, Bruno? Muito bem. Sim. E só se ouve a comunidade a partir do momento. Só se ouve a comunidade com instrumentos legais de escuta, né? Então, para que o gestor atinja o seu objetivo de implementar no seu município a ferramenta do Plano Municipal de Cultura, ele precisa ouvir a população. E essa escuta se dá através de fóruns e conferências, e vou falar um pouquinho também sobre a audiência pública, que é um outro dispositivo que está à disposição dos gestores. E ao longo do nosso bate-papo aqui, da nossa aula, nós vamos percebendo que eles são muito similares. Fóruns, conferências, audiências públicas, mas há itens que os diferenciam e aí fica à disposição dos realizadores para a escolha da metodologia mais indicada, tá bom? Quero agradecer aqui essa aula, como ela era de uma certa demanda, de várias pessoas pedindo para aprender a fazer fórum, aprender a fazer conferências, nós decidimos abrir ela para outras pessoas que quisessem assistir, e a gente possibilitou. Então, quero agradecer aqui, parece que tem uma galera lá de São Paulo, da região de Aparecida, que esses dias eu fiz um bate-papo com eles lá também, falando sobre o plano. Eu vi aqui o pessoal de Cacoal também, que também está realizando lá o trabalho da construção do Sistema Municipal de Cultura. Então, agradecer a galera que não é parte, que não são alunos, e agradecer também aos alunos que estão na nossa aula. Então, vamos ao que nos interessa de fato, né? Primeiro, para a gente entender o porquê que conferências e fóruns estão à nossa disposição como dispositivo legal, nós precisamos entender que isso faz parte da Constituição Federal. Lá no artigo 1º diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, a gente está ouvindo aí, nesses últimos dias, um burburinho muito forte. Uns querem a Constituição, outros não querem. Uns querem acabar, outros querem rasgar. E assim é a luta diária mesmo da sociedade. Mas, neste momento em que a nossa Constituição está vigente e continuará vigente, se Deus quiser, ela traz para a gente de que forma a população pode participar, tá certo? Então, foi a partir da Constituição de 88 que temas como a saúde, a assistência social, a segurança alimentar, a educação, a cultura, eles e tantos outros passaram a ser direitos do cidadão brasileiro, né? Então, tudo aquilo que é executado pelo poder público hoje é em cumprimento à Constituição Federal, que garantiu os direitos. E qual é a tarefa do Estado, né? É enfrentar e produzir soluções aos problemas que afetam a população, garantindo a ela acessos aos direitos conquistados ali pela sociedade em 88. Então, a sociedade conquistou duas formas de democracia, né? A primeira delas é a democracia representativa, que é aquela dada pelo voto, em que a gente vai lá, elege uma pessoa e simplesmente podemos dizer: pode governar por mim, fique à vontade. E nós temos uma parcela da população que é assim. Nós temos uma parcela da população que apenas faz o seu voto, escolhe lá os seus representantes e vai viver a vida dela e deixa na mão deles. Está errado? Não está. Ela tem esse direito da democracia representativa. Mas a Constituição Federal também trouxe um outro formato de democracia, que é a democracia participativa, ou seja, além do direito ao voto para a democracia representativa, foi dado também à população o direito de participação. Então, é aí que estão entre os mecanismos que são criados também pela Constituição Federal para garantir essa participação, tá certo? Então, é a partir daí que nascem os conselhos de participação social, que são os conselhos municipais de educação, cultura, saúde, que é quando a população vem discutir, participar da definição das políticas públicas, tá certo? E aí é que nasce o termo controle social,
né? Então, em primeira mão, o controle social é feito pela sociedade através dos conselhos municipais, que acontece pela discussão, análise, acompanhamento e aprovação de instrumentos de planejamento da política pública, como, por exemplo, no campo da cultura, os planos municipais de cultura e o orçamento correspondente. As conferências, os fóruns e as audiências públicas são espaços importantes que pertencem ao bojo do controle social, justamente para que a discussão das políticas públicas não fique somente entre os conselhos e os gestores. Então, por que de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, acontecem as chamadas conferências municipais? É justamente porque ao longo do período de forma permanente existem os conselhos, mas é necessário, em certos períodos, ouvir a população como um todo. Porque se a gente deixar apenas os conselhos nessa relação direta com o poder público, há um grande risco de cooptação do poder público para com os conselheiros e virar uma panelinha e fazer somente o que eles querem. Então, é por isso que as conferências, os fóruns, audiências públicas pertencem ao bojo do controle social e o gestor público precisa realizá-las, né? Então, esse controle social acontece, de fato, quando conselhos, conferências, fóruns e audiências funcionam de fato. Se um falhar, o controle social não acontece. Nós já tivemos nas nossas outras aulas aqui explicando qual é o papel do conselho, vocês já aprenderam qual que é o papel do conselho, o que ele faz, como que ele age. Agora nós estamos aprendendo como operacionalizar esse diálogo do conselho para com a população como um todo. Muito bem. Então, como o objetivo da nossa aula é ir explicando a diferenciação e como fazer cada item, e nós vamos ter 2 aulas, né? A de hoje e a de quinta-feira que vem. Na de hoje, nós vamos focar sobre fóruns, e na aula da semana que vem, nós vamos falar especificamente sobre conferência. Mas eu fiz aqui um breve resumo do que é, para vocês irem entendendo onde é que nós estamos inseridos, né? O que é conferência? As conferências geralmente são convocadas pelo governo federal, né? Mas nós tivemos aí nesses últimos anos, basicamente, eu não soube de nenhuma conferência chamada diretamente pelo governo federal, talvez tenha tido algo na área da assistência, mas eu não vi nenhuma efervescência. Só sei que da cultura não teve. Geralmente a conferência é chamada pelo governo federal, elas têm o objetivo de reunir governo e sociedade civil para debater um tema de interesse comum ou decidir prioridades daquela política pública para os próximos anos. Elas são convocadas pelo Poder Executivo ou pelo Conselho Responsável e servem para definir princípios, diretrizes, para dar voz e voto a vários segmentos, discutir e deliberar sobre os conselhos, avaliar e propor instrumentos de participação popular e fazer indicação para a formulação de políticas públicas. As conferências, elas acontecem geralmente de 4 em 4 anos, algumas de 3 em 3 anos, dificilmente uma de 2 em 2 anos. Elas são geralmente de 4 em 4 anos, porque elas servem, o nome já diz, conferência, vem do conferir se está fazendo certo, tá certo? Depois, os fóruns de debate, que vai ser o nosso objetivo de hoje, né? Então, os fóruns são encontros menos técnicos e com a intenção de engajar um público sobre algum problema. Os fóruns são espaços de manifestação do público acerca de um assunto em específico, com total liberdade para expressão de opiniões diferentes sobre o assunto, em debate para que dali surjam novas ideias e sugestões para contornar e amenizar e solucionar algum problema. Em alguns casos, os fóruns podem ser espaços de conscientização sobre problemas, alternativas já traçados para eles, não sendo exclusiva para especialistas ou autoridades no assunto em discussão, tá certo? Então, os fóruns, eles são menos burocráticos do que uma conferência. A conferência tem que ter delegado, tem que ter crachá, tem que ter ordem de votação, uma série de coisas que nós vamos trabalhar na semana que vem. Hoje nós vamos focar nos fóruns. Mas antes de eu entrar na parte dos fóruns, eu vou falar um pouco sobre a audiência pública. Embora
para as nossas atividades, embora para as nossas atividades da construção do plano, eu não oriento muito a realização de audiência pública, porque a audiência pública também é burocrática. Eu gosto muito mais dos fóruns, porque os fóruns são mais leves. Mas a audiência pública também é um dispositivo legal de escuta social que vocês podem fazer. Ela é garantida pela Constituição Federal, ela tem regulação por leis federais, constituições estaduais, e inclusive nas leis orgânicas dos municípios há previsão de audiências públicas. É muito comum a gente ouvir: a prefeitura vai fazer audiência pública para aprovação do orçamento da LOA, da LDO, ou dos impostos e assim por diante. A gente vê muito isso, né? Então, elas reúnem poder executivo, legislativo, o Ministério Público realiza muita audiência pública para expor um tema, para debater com a população e depois encontrar caminhos de resolver o problema. Você vê que são muito similares, né? Mas ela é muito mais burocrática. Então, vamos ao que nos chama mesmo. São os fóruns que eu dividi aqui para vocês para fóruns eventuais e permanentes, tá certo? O que é fórum permanente? Fórum permanente é quando é criado é como se a instância de debate fosse a longo prazo, ela não se encerrasse. O eventual, o nome já diz, é um evento, é uma atividade pontual que acontece para debater um tema e ela se encerra. O fórum permanente também é possível, eles são espaços de participação da sociedade para formulação e acompanhamento da política cultural ou de qualquer outra área de cada município. Seu papel é muito similar ao dos conselhos municipais de cultura, que discutem, propõem, acompanham, avaliam as políticas públicas no âmbito cultural, especialmente aquilo que está no respectivo Plano Municipal de Cultura, que deve ser aprovado em lei. Há também a existência de fóruns da iniciativa da sociedade civil, que debatem assuntos específicos e propõem alternativa para a solução de problemas. Então, os fóruns permanentes, quando ele está destacado pelo poder público, ele tem uma simbologia muito forte com os conselhos municipais. E aí, nesse ponto, eu não oriento a criação de fóruns permanentes, porque é preciso fortalecer os conselhos. Então, os fóruns permanentes, geralmente, eles são uma saída para a sociedade civil, que não tem possibilidade, que às vezes o município não tem conselho, o município não tem espaço para ouvir a sociedade, então a própria sociedade pode criar um fórum permanente de discussão e manter reuniões esporádicas ou eventuais ou ordinárias para que aquele assunto não saia da pauta, para que todo mundo tenha conhecimento. Mas vamos aos fóruns eventuais, que é o foco da nossa aula, porque são esses fóruns eventuais que vão alicerçar a construção dos nossos planos municipais de cultura. Então, os fóruns eventuais geralmente são temáticos e são importantes espaços de diálogo, debates, encaminhamentos de medidas para a garantia do direito à cultura. A realização dos fóruns permitem a ampliação da participação da comunidade local nas discussões sobre a cultura, no acompanhamento das ações e proposições de políticas culturais. Os fóruns são instâncias fundamentais para materializar o princípio constitucional da gestão democrática e reconhecer a participação social como um direito de todos e todas. Então, às vezes, eu sempre aconselho, quando a gente está com uma dúvida, quando a gente é gestor público, que a gente está com uma dúvida sobre um projeto, sobre uma ação, gente, chama a sociedade para conversar. Chama um fórum, dialogue antes de fazer para não fazer errado, porque é através do fórum que você consegue o respaldo para a realização das suas atividades. Mas qual é o passo a passo para a organização de fóruns municipais de cultura? A etapa 1, que é a preparatória, que é a convocação. Quem convoca o fórum municipal? Né? O gestor municipal de cultura e o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, em observância à lei de criação do Conselho, realiza a convocação do fórum em conjunto com o prefeito por meio de decreto. Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui de fóruns que servem
como escuta social a partir do poder público. Então, esses fóruns, não pode simplesmente o secretário dizer assim, vou fazer um fórum semana que vem e só divulga e o pessoal vem para o fórum. Não, o fórum tem que ter convocação, tem que ter publicação. E quem assina essa convocação? O prefeito, junto com o presidente do Conselho de Políticas Culturais e o gestor municipal da pasta. Então, o decreto de convocação deve conter o objetivo, local e data da realização. O decreto deve ser publicado em diário oficial. Cabe destacar que a convocação do fórum poderá ser por meio de decreto ou resolução, conforme lei municipal que institui o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Se lá na lei que criou o Conselho Municipal de Cultura já prevê que o Conselho está autorizado a convocar fóruns, aí é diferente. Vai ser uma resolução do Conselho Municipal de Políticas Culturais, em parceria com a gestão, convocando esse fórum. Então, o próprio Conselho faz essa convocação, mas isso precisa garantir na lei de criação do fórum. Mas o mais indicado, mesmo que esteja na lei, que ele tem direito de convocar fórum, eu sempre indico, e sempre fiz assim, quando fui gestor de cultura, que os fóruns fossem convocados por decretos assinados pelo prefeito, junto comigo e junto com o presidente do conselho, porque isso reforça a importância e o envolvimento da gestão. Vamos para o modelinho, então, dessa minuta de convocação. Como que seria como que a gente convocaria? Então, lá em cima vai vir um formato do decreto, cada município tem um modelo de convocação, então isso aqui é o mais geral possível. Essa minuta de convocação, ela é para um fórum geral em específico. É um fórum geral, tá? Então, vamos lá. O decreto número tal convoca o fórum municipal, eu estou colocando aqui, um fórum temático da economia criativa. É apenas um exemplo. Então, o prefeito municipal aí vai vir o nome da cidade, em conjunto com o gestor municipal de cultura e o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de debater, avaliar e propor diretrizes para a implementação de políticas públicas na área da economia criativa no município, decreta. Fica convocado o Fórum Municipal de Economia Criativa a ser realizado, e bota os dias, a data, e tendo como um tema, porque os fóruns têm que ter tema. Então, digamos que aqui o fórum é da economia criativa, então digamos que você é lá da cidade, vou ver aqui, cidade de Campo Novo, então vai colocar como tema Campo Novo do Parecis, cidade criativa, e escolhe lá um nome que tem a ver com o tema. Artigo 2º, as despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria do órgão gestor municipal de cultura. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação e assina o prefeito, o gestor e o presidente do conselho. Aí, gente, com esse decreto, vocês, gestores, conselheiros, têm um respaldo legal para comprar banner, solicitar coffee break, fazer todas as despesas que tem do fórum. Então, é a partir desse decreto aqui que vocês têm o respaldo financeiro. Agora, se os fóruns que você está chamando fóruns, aquele primeiro fórum que eu coloquei lá, é quando você vai realizar apenas um fórum, de maneira esporádica, e que você quer debater um assunto que não tem a ver ainda com o Plano Municipal de Cultura. Mas digamos que você quer realizar você vai começar a realização dos seus fóruns setoriais, que pertencem ao plano de cultura. Então, nos casos onde os fóruns forem setoriais para a construção do plano municipal de cultura, estes já devem ser autorizados no decreto de composição da comissão que vai elaborar o plano de cultura, onde o prefeito, ao nomear a comissão, já citará que a comissão poderá realizar fóruns setoriais temáticos ou audiências públicas para ouvir a população. Então, vocês estão aprendendo lá com a Silvia, na parte prática de como realizar o Plano Municipal de Cultura, que a Silvia está agora trabalhando região por região, né? E ela já está orientando como é que inicia todo o processo para a construção do plano. Então, esse primeiro decreto, se os fóruns que você quer realizar serão para trazer propostas para compor o Plano Municipal de Cultura,
Então, já amarra lá no decreto de composição da comissão que o prefeito já autoriza vocês a convocar fórum, que aí não precisa vocês estarem fazendo vários decretos de uma coisa que já está autorizada. Mas caso no decreto de nomeação da comissão responsável pela elaboração do plano não haja essa previsão, então será necessário a edição de um decreto exclusivo de acordo com esse modelo. Olha o modelinho que eu trago aqui para vocês. Agora, em apenas um decreto, já se convoca todos os fóruns, tá certo? Então, vamos lá. Minuta do decreto, a data. Convoca fóruns setoriais temáticos para a elaboração do Plano Municipal de Cultura. Então, vamos lá. O prefeito tal, em conjunto com o gestor municipal de cultura e o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de debater, avaliar e propor diretrizes para a implementação do Plano Municipal de Cultura, decreta. Ficam convocados os seguintes fóruns setoriais temáticos a serem realizados no prazo de 60 dias, com data e horário a serem definidos pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. Vocês veem que nesse decreto aqui, o prefeito já convoca os fóruns setoriais, que vai estar descrito abaixo, e ele não cita data, ele dá um prazo de 60 dias e autoriza o conselho a definir essas datas, horários e locais, que é muito bacana. Então, aqui ele já convoca o Fórum Municipal de Economia Criativa, o Fórum Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, o Fórum Municipal do Patrimônio Cultural, o Fórum Municipal das Artes. E aí, você vai colocando aqui todos os fóruns que você vai querer realizar. Porque lá na aula que a Silvia está ensinando vocês, ela já ensinou que o Plano Municipal de Cultura, ele precisa ser alicerçado por programas estratégicos. Então, a partir do momento que você definiu que os seus programas estratégicos serão 4, 5 ou 6, você, para cada programa estratégico, precisa fazer o seu fórum setorial temático, para você coletar informações daquele fórum. Tá certo? Aí vem aqui novamente, as despesas correrão por conta da secretaria, parará, parará. E aqui o prefeito já deixa vocês livre no prazo de 60 dias para executar os fóruns setoriais. E essa organização? Então, já houve a convocação, agora começa a hora da organização. Os fóruns, minha gente, eles são correalizados entre gestão e conselhos municipais, tá certo? Então, caberá ao Conselho Municipal de Políticas Culturais. Primeiro, constituir uma comissão organizadora observando-se a paridade, né? Paridade que a gente fala aqui não é de gênero, é a paridade de governo e sociedade civil. Desenvolver metodologia de acompanhamento e monitoramento das deliberações do fórum. Adotar estratégias e mecanismos que favoreçam a mais ampla inserção do público-alvo, por meio de linguagem acessível, do uso de metodologias, dinâmica que permita a sua participação e manifestação. Então, qual é o papel da organização do fórum, quando você determina que uma equipe é organizadora? Ela mobilizar o público-alvo da melhor forma possível, considerando as diferenças, considerando as dificuldades. Eu vou dar só um exemplo aqui. Toda vez que nós íamos fazer um fórum da cultura lá em Juína, nós tínhamos uma grande dificuldade que a gente peitava, que era a participação dos povos indígenas, né? Porque eu não consigo conceber uma cidade que tem povos indígenas, que é cultura tradicional raiz, povos originários, que você não oportuniza. Então, toda vez era uma briga para garantir transporte, alimentação e hospedagem para que os indígenas viessem, porque é minha obrigação, enquanto órgão público, trazer as pessoas para discutir. Então, quando a gente aqui diz adotar estratégias e mecanismos que favoreçam a mais ampla inserção do público-alvo, é isso, é buscar a presença de todos. Não adianta você fazer um fórum, você organizar um fórum, que só uma panelinha vai participar, só aqueles que têm carro, que têm condições de ir lá para o centro de eventos participar. Você tem que pensar naqueles que estão na zona rural, você tem que pensar naqueles que estão nos bairros mais distantes, como é que você vai organizar para que eles venham. É necessário cuidar de tudo isso, porque senão o seu fórum fica de faz de conta. E qual é a atribuição dessa comissão organizadora? Primeiro, elaborar um orçamento, né, gente? Já identificar, olha, nosso fórum vai ser
se ele é presencial agora, com a tecnologia, os fóruns podem ser online. Inclusive, eu oriento isso. Mas elaborar um orçamento, que é onde você vai pagar o banner, se você vai alugar som, se você vai alugar um espaço, se você vai dar um coffee break, ou se é só bolachinha com café mesmo. Lá em Juína a gente não tinha muito coffee break, não. Era sempre bolacha, sabe essas bolachinhas redondas que tem um buraquinho no meio, que a gente chama bolacha pedagógica, porque em toda escola tem, então, que é a mais baratinha, gostosa, aquela sempre está ali. Então vai comprar a bolachinha, vai fazer o cafezinho, é isso, é o que tem. O importante não é a comida, não, minha gente. O importante é o tema e o debate que vocês vão fazer. Definir o local para a realização do fórum, preparar a programação, definir quem é o palestrante, programar apresentações culturais, prever a acessibilidade das pessoas com deficiência, consolidar. Qual é a tarefa da comissão organizadora depois que o fórum acontece? Consolidar o relatório final do fórum e encaminhá-lo ao Conselho de Políticas Culturais, que fará os devidos encaminhamentos. Ressalta-se a importância da designação de uma equipe técnica pelo órgão gestor de cultura para a operacionalização do fórum. Então, qual é o papel da Secretaria de Cultura, da secretaria que cuida ali? É dar todo o suporte logístico, é carro, todos os equipamentos, fazer com que o fórum aconteça, né? Dar todo o suporte. E aí, quando você está organizando, que você já sabe qual é o papel da comissão organizadora, você tem que entender o seu público-alvo. Né? Eu tinha acabado de falar sobre povos indígenas. Então, nos fóruns municipais, devem participar todos os sujeitos envolvidos na pauta cultural e as pessoas da população geral interessadas nas questões relativas à cultura. Quem são eles? Gestores e representantes de órgãos públicos de áreas afins. Tá? Está lá a Secretaria de Educação, de assistência social, agricultura, meio ambiente, todos são áreas afins que a cultura trabalha? São, então convida para o fórum. Os trabalhadores da cultura e suas respectivas organizações, representantes de entidades e organizações socioculturais, artistas, produtores, todos os fazedores de cultura, representantes das universidades, do Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal, do Judiciário, do Ministério Público e a população em geral. E como é que eu chego nesse público? Como é que eu chego até eles? Gente, é concedendo entrevista, é divulgando nas redes sociais, é no WhatsApp, para esses órgãos públicos, pode-se fazer convites impressos ou simplesmente em e-mail e disparar convidando eles para participarem do fórum, dizendo a temática, e tentar mobilizar o máximo. Essa é a tarefa da comissão organizadora. Né? Então, aqui, divulgação do fórum, como estratégia de garantir a participação popular e tendo em vista o amplo debate acerca das políticas culturais, é importante divulgar os eventos de mobilização e realização dos fóruns nos principais meios de comunicação disponíveis. Tá? Jornais locais, rádio, carro de som, internet. Usem e abusem desses veículos de comunicação para você trazer o público-alvo. É fundamental encaminhar convite aos segmentos atores desta política como entidades socioculturais, que atuam no município, organização de usuários e trabalhadores da área, aos órgãos gestores das demais políticas públicas, que nem eu já disse, legislativo, para lá, também mandem convite, tá certo? Então, nós saímos da fase de organização, nós já aprendemos a convocar o fórum, nós já entendemos qual é o papel da comissão organizadora, como ela deve mobilizar, e agora chegou a hora da fase da execução. Né? Então, realizando o fórum. Sugere-se que os trabalhos dos fóruns sejam realizados em, no mínimo, 2 períodos. Tá? Nós já realizamos fóruns lá em Juína, em um período de 4 horas, mas eram fóruns avaliadores. Quando você vai realizar o primeiro fórum naquela temática, a gente sugere que você realize ele em 2 períodos. Então, você escolhe ali um dia da semana e faz ele de manhã e tarde. Mas, Adriano, não é possível, não tem como de manhã e tarde, só tem como de manhã ou só tem como à noite, tipo das 18 às 23 horas, não tem problema. O que você não pode é simplesmente ficar enrolando na abertura, na cerimônia de abertura do seu fórum, como eu já fui em conferência, já fui em fórum, minha gente, que a mesa de abertura demorou o evento inteiro. E o objeto, a parte principal, que era o debate, não aconteceu, porque botou todas as autoridades para falar, um monte de dança e apresentação cultural, e a coisa não aconteceu. Não sei se isso já aconteceu com vocês também.
Então, é necessário que o fórum de vocês tenha foco. E eu vou mostrar para vocês aqui à frente como que se faz esse fórum. Então, sendo que a abertura poderá ser realizada em um desses períodos, incluindo a palestra subsidiária e orientativa. O que acontece? O que eu sugiro? Vai fazer um fórum de manhã e tarde? De manhã você faz a cerimônia de abertura, coisa máxima de 40 minutos, onde o prefeito fala, o presidente da Câmara, o presidente do Conselho, as autoridades da cidade. Em seguida, vem o palestrante subsidiário e orientativo. O que é essa palestra subsidiária e orientativa? Se nós vamos falar de economia criativa, esse público está vindo cru no fórum, né? Então, eu preciso instigar esse público a pensar sobre o tema e a me trazer, como que eu posso dizer, as propostas necessárias que eu preciso. Então, eu preciso ter um palestrante da área. Se eu não tenho um palestrante da área que eu trouxe de fora, inclusive me coloco à disposição das prefeituras que quiserem palestrante, pode me chamar, é só pagar a passagem que eu vou, não cobro nada. Só para poder conhecer os municípios, mas precisa pagar passagem, né? E a comida também. Mas esse palestrante que vai para o seu município, ele vai lá fazer uma contextualização da temática para que no... Adriano, seu microfone desativou. Ah, é porque alguém ativou antes, né? Peraí que eu tô tentando desativar ele. Tá. Pronto. Agora eu me perdi, Bruno, você pôs eu me perder. Tá. Então, digamos que o fórum tenha dois períodos. Então, você organiza que de manhã tenha a abertura, em seguida a fala do palestrante, e à tarde você tenha o momento de debate. Tá certo? Agora, não, só temos de manhã. Então, você reduz o tempo da cerimônia de abertura, e aí, 1 ou 2 ele fala rapidão, para ter a palestra orientativa e ter o tempo do público se expressar. Importante definir, gente, isso aqui é muito importante, os dias da semana para a sua realização, considerando a disponibilidade do público-alvo. Então, não adianta, se o seu público-alvo trabalha no comércio o dia todo, como é que você vai fazer um fórum no horário de trabalho deles? Lá em Juína, nós já fizemos fórum no dia de domingo. E foi um grande sucesso. A galera toda foi. Mas isso foi um acordo que nós fizemos com o conselho. Por quê? Segunda, terça, quarta e quinta, ninguém podia, todo mundo tinha uma desculpa. Sábado, é o dia de eu limpar a casa, de eu lavar não sei o quê. Gente, então vamos reservar o domingo. O domingo é dia de almoçar com a família. Eu falei, então nunca vai ter um debate. Então vamos encontrar qual é o menos doloroso. Domingo. Beleza. Então nós chegamos a fazer fórum de domingo, fora dia de sábado. Nós chegamos a fazer fóruns no período noturno, dividir em 2 dias. Vocês podem fazer o fórum de vocês 2 noites, uma noite, na outra noite volta, tranquilo, não tem problema. O fórum pode acontecer de forma híbrida. O que é híbrido? Vocês podem chamar o evento presencial, mas também transmitir ao vivo, igual nós estamos fazendo aqui. Que isso possibilita que quem está lá na zona rural, que tem internet, quem está no bairro mais distante, a população inteira possa assistir o fórum e possa participar. Agora, se vocês quiserem realizar o fórum somente online, também pode. Vocês podem realizar uma live com os palestrantes, orientativo, e simplesmente entregar e apresentar o formulário online para que as pessoas mandem as propostas delas. É super possível fazer aqui pelo Google Meet. O que não pode é deixar de fazer o diálogo. Muito bem. Então, vocês viram ali como que deve ser o fórum ao longo do dia. Mas antes desse fórum começar, é necessário ter um credenciamento. É aquela mesa que fica lá na entrada, que fica uma pessoa com a lista de presença, pegando o nome. Então, se você tiver um dinheirinho, você manda fazer os crachás para essas pessoas usarem. Lembrando que no fórum o crachá não é obrigatório, diferente da conferência que é obrigatório. Porque no fórum não tem votação. No fórum é livre expressão para todo mundo. Então, o credenciamento deve ser realizado no espaço do fórum, sendo os participantes devidamente identificados.
A ficha de credenciamento deve conter os dados de identificação do participante e o que ele representa. Se ele é de uma associação, se ele é de uma escola, se ele é de um grupo cultural. Por quê? Essa lista de presença vai anexada no seu relatório final, comprovando que seu fórum teve público. Tá? Os crachás devem ser igual para todos, diferente da conferência que eu vou explicar na semana que vem, que tem crachás de convidado, de delegado, de apenas ouvinte. Não, no fórum todo mundo fala igual, tá bom? E o material para esse fórum? O que pode ser entregue aos participantes na hora que eles chegam? Pode ser entregue para ele a programação do fórum, você pode imprimir ali uma programaçãozinha para ele saber. Um texto orientativo e de apoio é muito importante que vocês tenham, nem que seja uma folha de sulfite, escrita ali, caro participante do Fórum da Cultura, este fórum tem o objetivo tal, muito obrigado por estar aqui presente, parará, parará, você já dá escrito ali para ele quais são os objetivos da atividade. Pode ter uma fichinha de avaliação do evento, que é muito importante que haja avaliação, papel, caneta para ele anotar, porque muita gente não leva, dentre outros documentos considerados importantes pela comissão organizadora, tá certo? Vamos lá, cerimônia de abertura, então. Então, tá lá a mesa de autoridades bonitinha, montada. É o que eu disse. A mesa de abertura do fórum, ela deve ser composta, não pode faltar. Se o prefeito não for, tudo bem. Mas o gestor de cultura, o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, essas 3 autoridades, se estiver presente, elas têm direito, elas têm que estar na mesa e elas têm direito à fala. Outras autoridades também podem ser convidadas para compor a mesa quando estiverem presentes, a qual destacamos representantes da Câmara, Poder Judiciário, autoridades que, porventura, do governo do Estado ou federal esteja lá, o Ministério Público, dentre outras autoridades que a organização considerar necessário. O tempo dessa mesa de abertura não deve se estender sob pena de comprometer o andamento do trabalho do fórum, que nem eu disse lá no começo. Essa mesa de abertura não pode durar uma vida e atrapalhar todo o trabalho. Não se esquecer que, a partir deste momento, é necessário iniciar a ata de realização do evento. Então, vocês destacam alguma pessoa para ficar fazendo a ata do fórum, tá certo? Porque ela senta na mesinha lá no cantinho e vai relatando. Aos dias tal, iniciamos o Fórum Municipal de Cultura, o prefeito municipal fez a fala de abertura, junto com o secretário municipal, cumprimentou os participantes. Quem faz ata sabe muito bem como é que faz. É preciso ter a pessoa para essa ata. Por quê? A lista de presença vai ser anexada junto com essa ata e ali vai ficar comprovada a realização do fórum. Tá? E a palestra orientativa, logo após a abertura. Após a cerimônia de abertura, é necessário realizar uma palestra ou uma fala orientativa sobre o tema central do fórum. A mesma deve ser realizada por palestrante capacitado e entendedor do assunto, que consiga explicitar a temática, subsidiando o público de informações. Nessa etapa pode haver mais de um palestrante, tornando-se assim um painel com a participação de até 3 pessoas. Digamos, você diz assim, Adriano, nós conseguimos mais de um palestrante, conseguimos 2. Então, beleza. Então, você faz, logo após a mesa de abertura, um painel sobre aquela temática. Um palestrante fala, o outro palestrante fala, e aí você já vai para o momento de participação do público, de tirar dúvidas e depois de instigar esse público, tá certo? E é importante também garantir apresentações culturais. Lembrando que, se nós estamos tratando de cultura, as apresentações culturais precisam ser evidências. Então, o fórum deve dedicar espaço para apresentações culturais na programação, com oportunidade de apresentação para todos os segmentos. É importante você ter um lá da dança, um na área da leitura, outro na área do teatro, a área do artesanato. É sempre importante você dar espaço para todo mundo. Por quê? As apresentações culturais devem ser breves, de forma a não prejudicar a programação, e elas podem acontecer ao longo do período de toda a realização do evento, intercalando com as falas. Então, digamos que você tem 5 apresentações, a galera já está ali para participar do fórum, então, ao longo do dia, essas apresentações vão acontecendo e você vai tendo um fórum vivo, rico e, assim, cheio de esperança com as apresentações culturais. Pois bem, então, digamos que nós
Vocês já fizeram a cerimônia de abertura, vocês já tiveram a palestra sobre o tema, e agora que é a hora da gente ir para a plenária de debates. Então, após a abertura oficial e a palestra orientativa, abre-se a plenária de debate, onde todos, exatamente todos os participantes têm o direito de fala, podendo ser limitado em até 3 minutos cada, porque tem gente que fala muito, né? Eu, particularmente, 3 minutos é pouco. Mas, se você não limitar 3 minutos, nem todos conseguem falar. Mas se você percebeu que poucos estão falando, então você pode dar um tempo maior. Essa fase é muito importante, não, é a mais importante do fórum. Né? Todos devem ser ouvidos, onde podem apresentar proposta de melhoria, bem como se pronunciar sobre o tema. Digamos que a pessoa pegou o microfone, ela não vai fazer nenhuma proposta, mas ela quer simplesmente falar. Ela pode, ela fala à vontade, tá certo? E a plenária, ela deve ser conduzida, como que ela deve ser conduzida? Ela tem que ter um mediador, então na hora que a gente vai para a plenária, senta lá na mesa um mediador, representando o Conselho Municipal de Políticas Culturais, e ele deve levar um suporte de um secretário que anota as inscrições das falas. Então, além deles, a equipe de relatoria deve registrar em ata todas as falas e ainda garantir registro fotográfico. É muito importante que, primeiro, que quem está fazendo a ata vai trabalhar o dia inteiro fazendo essa ata ou ao longo do período do fórum. Então, conforme estão tendo falas nesse momento da plenária de debate, é importante ir constando na ata. Fulano de tal abordou sobre tal assunto. Fulano de tal falou sobre isso. Porque demonstra na ata o extrato real de que o público participou. E é necessário uma outra pessoa fazer foto dessas pessoas falando, dessas pessoas se expressando, para você colocar lá no seu relatório de que o fórum aconteceu com excelência. Bom, muito bem. Então, as pessoas falaram, algumas vão conseguir formular uma proposta ali na hora, mas nem sempre ela consegue já ter uma proposta na hora. Como o fórum não vota proposta, diferente da conferência, que a gente não sai da conferência sem aprovar as propostas, o fórum ele tem demanda livre. Então, todas as propostas são bem-vindas, não sendo necessárias serem aprovadas pela plenária. Para facilitar o registro de todas elas, é importante fazer um formulário que pode ser impresso ou online para que todos registrem suas propostas que comporão o relatório final. Então, vocês podem fazer no meio sulfite A4, colocar aqui proposta e já entrega para todo mundo. Ele escreve a caneta, a proposta dele, com o tempo dele, e no final do fórum ele faz a entrega. Mas digamos que você criou a metodologia de um fórum, de um formulário online, que é o que eu sugiro para vocês. Lá no finalzinho da nossa aula de hoje, eu vou ensinar rapidão como é que faz o formulário. O formulário no Google Drive, ele é muito fácil de fazer e ele resolve a vida de vocês. Porque você só manda um link para a pessoa, diz, fulano, tá aí o link do formulário, preenche sua proposta, porque ela vai vir para o nosso sistema e vocês vão ter um relatório completo, não vai precisar ficar digitando aquelas propostas. Agora, digamos que tem um público que não tem acesso à internet, então beleza, tenha também de maneira física, impressa, para que eles possam preencher o formulário. Lá no final eu vou ensinar como é que faz. Pois bem, então nós já tivemos a cerimônia de abertura, nós já tivemos a palestra orientativa, nós já tivemos o momento da plenária de debates, e agora é a hora do relatório final, que é papel da comissão organizadora, né? Então, o relatório final deve ser preenchido constando o relato de toda a execução do fórum, desde a fase do credenciamento até o encerramento. No final do relatório deve constar em anexo a lista de presença dos participantes, imagens do evento e relatório de propostas, tá? Então, se o seu formulário de propostas é no Google Drive, lá vai te dar uma opção de emitir relatório, você só imprime e anexa aqui. Então, caso o formulário de propostas fique vigente por mais de um período pós-fórum, é necessário constar no relatório final o prazo do envio dessas propostas. Uma sugestão que eu faço para vocês. Digamos que vocês realizaram um fórum, mas vocês gostariam de deixar aberto para o envio de propostas uma semana depois.
Porque o público já foi lá, o público entendeu o que era a temática, então o público vai voltar para casa e você pode continuar dizendo para ele, olha, você participou do fórum, você entendeu tudo, agora é hora de você mandar para a gente uma proposta. Então, se o seu formulário vai continuar aberto por mais uma semana, você precisa constar lá no seu relatório final que, no que se refere às propostas deste fórum, o formulário ficou aberto no período tal a tal, conforme anexo. Então, aí anexo você já coloca, mas é importante colocar no relatório final que ele ficou aberto pós-fórum. E o que fazer com essas propostas, entendeu? O que fazer com essas... A ata tem que estar no relatório final, tá bom? Ela é parte integrante. Na verdade, a ata é o relatório final, né? É na ata que você vai descrever tudo o que aconteceu e vai anexar a lista de presença e as imagens, tá bom? O que fazer com as propostas, né? As propostas devem, então, atender a um objetivo do chamamento do fórum. Se este fórum foi para levantar demandas de um setorial da cultura para compor a construção do Plano Municipal de Cultura, essas propostas, então, são encaminhadas à comissão organizadora, que fará um compilado dessas propostas, aglutinando aquelas que são similares e as organizando em forma de metas. Então, se esse é um fórum para levantar propostas para o plano, as propostas que vieram para o plano, vocês encaminham para quem está organizando o plano. Porque ele vai pegar essas propostas e vai fazer organização. Para compor o Plano Municipal de Cultura, essas propostas deverão ser aprovadas numa conferência municipal exclusiva a ser convocada. Então digamos que nem vocês estão aprendendo lá na construção do plano, os fóruns temáticos estão acontecendo. Então, terminou um fórum temático, já pegue aquelas propostas e encaminhe para a comissão geral do plano. Essa comissão geral já vai pegar essas propostas, vai transformar elas em metas, porque lá no final de todo o processo da construção do plano, vai ter uma conferência municipal. Aí lá sim, essas propostas elencadas pelo fórum ou que vieram da população em geral através dos formulários, terão que ser aprovadas pela população presente, pelos delegados presentes na conferência. Tá bom? Entenderam um pouquinho da diferença de fórum para conferência? Mas como montar um formulário no Google Drive? Eu vou ensinar aqui rapidão para vocês. Bruno, agora eu vou tentar chegar lá no meu... Ah, tá aqui meu formulário. Primeira coisa, vocês vão ter que... Não está aparecendo. Não, mas espera aí. Tá, agora Apareceu. apareceu. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, minha gente, é ter um Gmail. Criou um Gmail, ele vai ter lá no canto, lá no Drive, ó, quando você clicar nessas bolinhas aqui, ó, vai aparecer Drive. Você clicou no Drive do seu Gmail. Você vai vir aqui em Novo. Ó, Novo. Aí ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai abrir. Eu espero. Novo. Tá, aí você vai vir aqui, ó, em formulários do Google. Criou em formulário, clicou em formulário, ele vai demorar um pouquinho e ele vai abrir, ó, ele vai abrir formulário sem título. Aí aqui você vai colocar, ó. Quer ver? Vou colocar Fórum Municipal de Cultura. Aí vou colocar aqui. Prezado participante. Prezado participante. Vocês vão criar um texto de vocês. Prezado participante, insira aqui, neste formulário, a sua proposta acerca do tema trabalhado no Fórum Municipal de Cultura. E aí você coloca, realizado na data tal.
Aí você vai colocar lá a primeira pergunta que você quer para que a pessoa responda. Você vai colocar a primeira coisa, nome completo. Tá? Aí você vai colocar aqui a opção parágrafo. Aí ele vai ter um parágrafo para ele poder responder. Então, a primeira pergunta que eu vou querer que ele responda é o nome completo. A segunda pergunta que eu vou querer dele é o e-mail dele, tá? Então, eu vou colocar aqui também um parágrafo para ele responder o e-mail. Agora, eu vou colocar um outro parágrafo com o telefone dele. Por quê? Vocês já vão criando um banco de dados de quem participou do seu fórum. Telefone, então eu quero o nome completo, e-mail, telefone. E se vocês quiserem outras informações, vocês também perguntam, colocam ali como perguntas. Mas eu não sugiro colocar muita coisa, porque a maioria das pessoas vão preencher esse formulário no celular. Então, quanto menos coisas para inibir, que se é muita pergunta, a pessoa não responde. Aí você vai colocar aqui, qual é a sua proposta para a cultura? Aí, é lógico que a pergunta que você vai colocar é aquela que tem a ver com o seu fórum. Isso aqui é apenas para exemplo de vocês. Então, é um parágrafo. Então, o nosso formulário está pronto. Vamos visualizar como é que ele fica? Ó. Então, ele fica dessa forma. Fórum Municipal de Cultura, se você quiser inserir uma foto, tem como você inserir aqui também. Nome completo da pessoa, e-mail, telefone e qual é a proposta para a cultura. Quando ele preencher isso aqui, ó, quer ver, ó, vou colocar aqui, nome completo, Adriano Souza. O e-mail, adriano.juinense@gmail.com. Vou botar meu telefone, 66999221966. Qual a sua proposta para a cultura? Que ela seja um direito para todos. Só para preencher. Vou enviar. Enviei minha proposta. Então, quando eu entrar aqui no meu formulário, quer ver, ó? Eu vou parar aqui a apresentação. Peraí, deixa eu voltar, gente. Calma, que não era bem para mim ter feito isso, não. Eu vou mostrar para vocês como é que fica para depois vocês olharem. Vai abrindo aí, peraí, vai abrir, abriu. Adriano. Então, quando vocês voltarem lá na parte administrativa do formulário, vai ver o nome, a quantidade de respostas. Está vendo ali que tem uma resposta? Você vai clicar em cima, já tem uma resposta, que é a minha. Já tem aqui meu e-mail, telefone e a minha proposta. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro... Menino, como é que eu faço para voltar aqui no outro? Vou mostrar aqui um formulário que eu fiz essa semana com vocês, que é isso aqui, ó. Nós fizemos um formulário que é para a inscrição de vocês na atividade presencial, no curso presencial. Quem vai vir fazer o curso presencial? Eu vou mostrar para vocês como que está as respostas desse formulário, ó. Ó, esse foi o formulário que a gente construiu. Inscrição destapa do curso presencial Gestão Pública da Cultura. Né? Aí aqui, ó, nós já tivemos 35 respostas. Então, quando eu abro essas respostas, ele já me traz um gráfico, gente, de quantas pessoas se inscreveram por município. E na hora que eu for imprimir isso aqui para pôr no relatório do fórum, se fosse aqui uma coisa de propostas, ia estar todo o relatório lá. Então, se eu vier aqui, ó, quer ver, ó, fazer um download, como é que eu coloco? Criar planilha. Então, ele vai me dar uma planilha. Criar a planilha, criar. Então, digamos que eu terminei o meu formulário, ele vai me dar uma planilha, olha aqui, já vem prontinho. Deixa eu compartilhar com vocês, ó. Na hora que eu clicar em criar planilha, ele já vem prontinho a planilha, a hora exata que a pessoa fez a inscrição, o nome do município, tudo certinho. Então, o formulário online do Google Drive
ele é vida, ele vai facilitar ao máximo. Mesmo que vocês façam um evento presencial, é muito importante que vocês façam o formulário online, que todas as propostas que estiver lá, na hora que você quiser criar a planilha, você vai criar a planilha disso. Não sei se eu me fiz entender sobre o formulário, mas deixa eu fechar mais aqui, eu estou tentando voltar para a minha aula. Deixa eu ver aqui. Pronto. Cadê? Bruno, já saiu a apresentação aí? Saiu a apresentação, só estava só... Então, gente, para eu encerrar, porque eu quero passar um vídeo rapidinho aqui para vocês, para dar o tempo de vocês falarem. Vocês perceberam que nós não tem dificuldade alguma em fazer um fórum, né? Não tem dificuldade alguma. Basta seguir os roteirinhos, fazer a convocação certinho, fazer a atividade, arrumar o palestrante, registrar tudo isso para compor o relatório final de vocês. Eu vou mostrar um exemplo nosso lá de Juína, de 2 fóruns que nós fizemos. Um no começo da gestão e um outro no final da gestão, tá certo? E no meio disso aconteceu muita coisa, porque em Juína nós realizamos 14 fóruns. 2 foram gerais e 12 fóruns foram setoriais, tá certo? Vocês vão ver no vídeo uma oscilação de peso, tá? Tem vídeo que eu estou mais gordo, outro mais magro, e vida que segue, tá? Infelizmente é assim. Não sei se alguém sofre com isso no grupo, aqui na sala, mas eu vou mostrar o nosso primeiro Fórum Municipal da Cultura. É uma reportagem. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí. Eu vou soltar o áudio, vocês vão ver, esse é um fórum que nós realizamos em 2017, foi o nosso primeiro fórum, muito desafiador, tá bom? Da estrutura da cultura no município, incluindo acervos e espaço físico degradado, desatualização dos arquivos de dados que eram ainda de 2009 e 2012. Não havia projeto em andamento e nem recursos. Peraí que tá em tela 2012. cheia. Não havia nenhum projeto em andamento e nem recursos, a não ser para efetuar pagamento dos servidores. De acordo com as informações apresentadas no evento, a gestão passada deixou como orçamento... A internet, peraí. Deixa eu carregar um pouco. Previsto para esse ano pouco mais de R$1.000 e estimou desse valor R$200 de premiação para eventos durante o ano de 2017. A gente recebeu um número grande, expressivo de inscrições, mas a gente ainda ficou com aquele receio, será que vai todo mundo? E superou, veio muito mais gente do que os inscritos que a gente recebeu. E como todo mundo pôde perceber, que presenciou aqui o fórum, viu que as demandas foram demandas qualitativas, foram mais qualitativas do que quantitativas, e que a gente vai fazer o possível e impossível para atender todas essas demandas e incluí-las no Plano Municipal de Cultura. Porém, o evento também foi marcado por belíssimas atrações, houve apresentações culturais diversas com danças especiais, um grupo de indígenas da etnia Riquibatsa representou os povos indígenas e teve ainda a apresentação do Sistema Estadual de Cultura. Nós viemos aqui para apresentar o Sistema Estadual de Cultura e a ajudar na implantação do Sistema Municipal e também a apresentar a eleição do Conselho Estadual de Cultura para que as pessoas possam se candidatar como representante ou como eleitores do território cultural de Iruena. A questão da cultura agora no governo, na tua gestão, ela tem tido uma dinâmica diferenciada de trabalho. Isso soma-se também àquelas experiências negativas que vinham sendo praticadas? Isso, nós entramos nessa nova gestão trabalhando principalmente a transparência e a descentralização das ações. Então nós pretendemos sim tornar tudo o mais claro possível, todos os procedimentos são realizados, principalmente editais de fomento à cultura e também
a parte de interiorização, contato direto com os municípios. O evento, que terminou na tarde de sábado, teve trabalho em grupos que se caracterizou com divisão dos integrantes por segmentos da cultura juinense, onde foram apresentados pelo menos 5 sugestões de cada ações a serem trabalhadas na cultura municipal. Para nós é muito importante, né, estar se aproximando dos municípios. E a realidade que eu encontrei aqui é uma realidade do passado, mas que, graças a Deus, está sendo superada através do engajamento tanto da gestão municipal, essa vontade da gestão de mudar um cenário que ele recebeu, né, meio desinteressado, um pouco desgastado, desestruturado, mas com pessoas agora que foram colocadas no lugar certo, na hora certa. Eu estou muito feliz pelo que eu tenho visto aqui desde ontem no fórum. É muito gratificante você chegar num local e ver a população, a sociedade, a classe artística interessada, engajada, né, e integrada no sentido de fazer que a política pública da cultura do município se transforme, né, se renove, as forças sejam renovadas, o modo de pensar, a consciência seja renovada, e eu tenho certeza que muito em breve eu vou voltar aqui e vou ouvir muito falar de Juína, em Cuiabá e dos outros municípios. É muito importante vocês, como polo, né, da região, estarem dando esse exemplo. Eu vi aqui gestores de outros municípios da região que vão sair daqui com um aprendizado inigualável para poder contribuir na realidade do seu próprio município. Então, que Juína realmente possa crescer, se desenvolver e ser referência em toda a região a nível de políticas culturais. Essas novas vontades, essas novas propostas que a senhora mencionou aqui do município, me parece que tem uma dinâmica diferenciada também a nível de Estado, né, secretária? Sim, não é a realidade comum no Estado, nas políticas públicas de cultura, né? Ela está alinhada com o nosso novo sistema estadual, né? Nós sancionamos no ano passado o Sistema Estadual de Cultura e o Plano Estadual de Cultura alinhado com o sistema e plano do MINC, né, a nível nacional, e a gente está vendo que aqui está sendo construído isso de acordo e alinhado com as nossas políticas. Então, nós percebemos que Juína está alinhada com um novo pensamento, com um novo modo de fazer, e isso é muito bom, estão indo no caminho certo. O fórum estabeleceu ainda ações propostas voltadas também para crianças e adolescentes, o que foi reconhecido pelo Conselho Tutelar. Esse evento é muito gratificante para nós trabalharmos com o sistema de garantia de direito, né? Onde foram elencadas várias propostas voltadas para criança e adolescente, né? Que estavam tanto um pouco esquecida. Então, esse público, tanto criança como adolescente, necessita de atividades culturais para não ficarem tão ansiosos. Então, para nós, o Conselho Tutelar é extremamente gratificante. Ainda foram eleitos os novos membros do Conselho Municipal de Cultura de Juína, que contará com 24 membros efetivos e 24 suplentes, sendo representantes do poder público e da sociedade. A avaliação melhor possível atingiu nossas expectativas, superou as nossas expectativas, o público veio, participou, ficou do começo ao fim, ficou muito claro a efervescência cultural que é Juína e de que nós estamos no caminho certo. Quando o prefeito Alti Peruso nos recomendou todas essas atividades, a gente não tinha talvez a dimensão, né? E ele, talvez por ser prefeito dessa cidade já pelo 3º mandato, tinha essa dimensão. E é muito gratificante poder olhar de que ele estava certo e de que nós estamos fazendo um trabalho de reconhecimento para a cultura de Juína. Adriano, agora vocês receberam várias demandas e terão muito trabalho pela frente. Eu costumo dizer que só quem tem coragem de trabalhar muito possibilita a participação social, porque quando a gente possibilita que as pessoas participem, as demandas vêm, né? Então, nós estamos sendo muito corajosos em oportunizar o debate e vieram sim as demandas, são muitas demandas e que nós agora teremos o cuidado e a consciência de cumpri-las à risca, assim como pediu a comunidade. Adriano, aproveitando aí já esse primeiro Fórum da Cultura, também já foi comentado sobre o aniversário de 35 anos de Juína. Como que estão os preparativos? Agora os preparativos, que já faltam aí 30 dias, tomam uma forma mais rápida. Pronto, ali já mostrei, ali porque na parte da entrevista começa a falar de outra festividade que não tem a ver com a pauta. Mas vocês viram ali, que eu estou passando para vocês, é apenas uma experiência de um fórum. No começo da gestão, nós realizamos o primeiro Fórum de Cultura,
nós apresentamos a realidade para os artistas. Eu levei para os artistas o real orçamento que eu estava recebendo para a cultura, tudo aquilo que estava ali e o desafio que era pela frente. E junto com os artistas, nós construímos propostas para que a gestão executasse, né? Agora eu vou mostrar para vocês, bem rapidão, um outro fórum, que é o fórum final. Vocês vão ver que eu estou um pouquinho mais magro, mas é o segundo fórum geral, mas no intermédio desse fórum geral, nós realizamos 12 fóruns setoriais para a construção do plano, tá? Resultado, a população está aqui em peso, é sinônimo de que estão gostando do trabalho da gente, que estão aprovando. Eu fico muito feliz de receber as pessoas do Estado, vindo aqui olhar o que a gente está fazendo, querendo levar um pouquinho da nossa semente para outros municípios. Eu acho que eu sempre digo, eles perguntam qual que é a receita, eu digo, olha, não tem receita. Talvez o nosso maior ingrediente desse bolo é a população. Nós nunca fizemos, e vocês da Band sabem disso, porque tudo que vamos fazer, chamamos vocês, chama a população que precisam falar de tal assunto, chama a população que precisam de tal assunto. Então são muitos assuntos que nós chamamos a população para discutir com ela. Ou seja, dá errado. Se deu errado, é junto com a população, e se deu certo, é junto com ela. Eu tenho a certeza que nós demos certo. A gente está escolhido aí como um dos 15 melhores da América Latina, temos prêmio nacional, então isso eu fico muito feliz em saber que a gente está servindo de motivação. Não sei nem se é exemplo, mas nós estamos motivando os municípios a fazer o mesmo, e a gente fica muito feliz por isso. O que a gente procurou fazer foi aproveitar a diversidade cultural, a riqueza cultural que nós temos aqui pela origem da nossa população. De alguma forma, tentou montar uma equipe com conhecimento técnico, né, ali na Secretaria Municipal de Educação, no Departamento de Cultura, e chamou a comunidade para participar, chamou a comunidade para ajudar a patrocinar. E com essa soma de esforços foi possível realizar um trabalho que ainda precisa ser melhorado, aprimorado, mas que com certeza é um trabalho marcante, com destaque a nível do estado do Mato Grosso, e que agora nesse fórum tem inclusive um espaço para aprimorar, corrigir rumos e planejar as próximas ações da agora para frente. Nós recebemos gestores de 7 municípios e com eles a gente desenvolveu oficinas práticas para a implementação do CPF da Cultura e implementação do Sistema Municipal de Cultura. Então foi um fórum muito produtivo, muito participativo também, e breve a gente vai ter novos municípios com todas as suas leis de cultura implementadas também, assim como Juína. Foi o nosso segundo Fórum da Cultura, a gente realizou o primeiro em 2017, e esse é um fórum de prestação de contas de tudo que foi feito nesses últimos 2 anos, todas as ações da cultura. Então a gente está muito feliz, foi um trabalho muito duro, foi um trabalho que a gente se dedicou bastante, mas graças a Deus a gente tem o reconhecimento da população, reconhecimento das autoridades, que foi um trabalho bem feito. O Departamento de Cultura, ele faz parte da estrutura da Secretaria de Educação. Então, na verdade, não é um apoio, é uma ação da Secretaria, e a partir do orçamento da educação que é garantido também esse trabalho todo do Departamento de Cultura. Então, várias das ações são financiadas pelo nosso orçamento, também pelos parceiros que a cultura realiza. O grande diferencial dessa equipe é o conhecimento técnico que eles têm, né? A criatividade, a persistência, a capacidade de inovar, a capacidade de fazer as interpelações para que os eventos, para que não só a cultura deixou de ser caracterizada de Juína só pela realização de eventos, e ela passou a ser um sistema, né, de cultura que envolve várias ações, e dentre eles está a Secretaria de Educação respaldando então todas as ações desse departamento. Participar de conselhos municipais de políticas públicas, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa que todo cidadão deveria experimentar. Nós temos essa possibilidade, nós brigamos muito pela democracia, pela participação, e muitas vezes nós deixamos de participar.
Então, como eu faço parte do conselho, fui eleita presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas, eu pude acompanhar de perto todo o trabalho maravilhoso que foi realizado por essa equipe e pelos colaboradores que sempre não deixaram de participar e estavam juntos. Enfim, são muitas pessoas que estiveram nesse projeto, em todas essas ações. E isso só nos traz satisfação de poder ter contribuído com isso, né? Principalmente a regulamentação, as leis, é isso que a gente faz, é embasamento, dá essa segurança para que a equipe trabalhe. Então o Conselho esteve ao lado da equipe da Cultura e eu espero que eles consigam ir para frente com esse trabalho e que a gente possa realizar ainda muitas coisas bonitas aqui para o município. Eu recebo essa homenagem com muita gratidão a todos que estão envolvidos na cultura, na educação do município. O trabalho que eles vêm desenvolvendo é primoroso. A gente vê que há um engajamento muito grande dos servidores, dos secretários, a prefeitura, a Câmara por ter aprovado tantos projetos de leis, destinando a atenção especial à cultura. A cultura ela é extremamente importante para toda a sociedade. Afinal, a cultura é a junção dos hábitos que vêm sendo passados pela sociedade ao longo dos anos. Nós temos hábitos de dança, então manifestação cultural de dança, manifestação cultural de teatro. Então são várias espécies de manifestação cultural e isso é extremamente importante porque pela desenvolvimento da cultura é que o jovem, a criança, o adolescente pode desenvolver a sua capacidade criativa. A gente está vivendo em plena era da informação, da digitalização, os equipamentos muitas vezes substituindo seres humanos no trabalho e aí a gente começa a se questionar qual é o papel do ser humano nessa nova era da informação, nessa nova sociedade, se não um papel criativo, um papel de desenvolvimento de atividades que necessitam de um conhecimento. E é a cultura exatamente que vem ao encontro disso. Porque se nós investirmos apenas em replicadores de informação, a máquina faz isso muito bem. Não há o ser humano tem que ser colocado no desenvolvimento de suas habilidades cognitivas. E o pessoal daqui da cultura do município está de parabéns. É um trabalho primoroso que vem sendo executado. Eles que se fazem presentes em todos os eventos da cidade, festas, eventos culturais e quem acompanha um pouquinho pode ver o quanto amor eles dedicam a esse trabalho. Essa é a segunda vez esse ano que eu venho a Juína. Estive aqui por ocasião do Carnaval. Juína conseguiu pegar e transformar o carnaval num instrumento de conscientização sobre igualdade racial, cultura afro, né? Levou a biblioteca para dentro do carnaval com as crianças, com os pais. Estive com Juína em São Paulo por ocasião do reconhecimento do projeto da Biblioteca de Juína como um dos 15 melhores projetos da América Latina. E hoje eu estive numa atividade de capacitação, onde tinham nove municípios representados, e agora estou tendo o prazer de estar aqui nesse momento, que é raro, um momento onde o poder público municipal dá uma satisfação para a sociedade com os resultados do que foi feito nos últimos 2 anos. É surpreendente o que está acontecendo em Juína, né? Eu tenho mais de 20 anos que trabalho com cultura e poucas vezes eu vi um município trabalhando de uma maneira tão sofisticada na área da cultura como Juína está fazendo. Então, assim, muito feliz de participar desse momento e quero parabenizar mais uma vez a população de Juína, a administração pública e dizer que o governo do estado é parceiro do município, né? E que Juína, nós estamos junto com Juína nessa construção, né? É isso, para mim é um prazer e uma honra estar aqui. Trago um abraço do nosso governador Mauro Mendes e do nosso secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec. E vale ressaltar que hoje Juína é um exemplo para o Estado, é um exemplo para o Brasil. Hoje muitas pessoas ligam lá na nossa Secretaria de Cultura do Estado, né, perguntando, contato com o pessoal de Juína, do Adriano, da Silvia, né, como que eles conseguem. E aí
A gente passa o contato, a gente dá as instruções também lá, né? Dá as instruções, e é muito importante porque o Polo de Juína, a Secretaria Municipal, a gestão daqui da cultura de Juína, é importante que eles compartilham como que eles chegaram a esse ponto, como que fizeram essa produção da cultura no estado, e assim, hoje Mato Grosso está abrindo mais Secretaria de Cultura, porque Juína está sendo exemplo, Juína está discernindo cultura para outros municípios. Então é um colegiado que Mato Grosso em si tem muito que aprender, e está aprendendo que Juína está dando essa aula de como se promover a cultura no estado e no município. Bom, vocês viram um pouquinho, né? Até estava aqui relembrando cada cena que a gente assiste. Vocês viram 2 exemplos de fórum. Nós fizemos o primeiro fórum municipal lá quando a gente assumiu a prefeitura, então é muito importante que vocês, gestores municipais, que assumiram esse ano, façam o fórum de vocês, porque 2 anos depois, nós fizemos um segundo fórum de prestação de contas daquelas propostas que foram apresentadas lá em 2017. E nós cumprimos todas elas. A gente fazia questão ao longo desse evento que vocês assistiram de ir mostrando aquilo que vocês pediram na área do teatro foi cumprido, está aqui a comprovação. Então, assim, o fórum serve para, primeiro, levantar demandas e depois ir prestando contas do que foi feito, né? Eu espero, nesse nosso bate-papo de hoje, ter apresentado para vocês o quão eficiente e importante é a questão do fórum. Vocês viram aí que nesse nosso segundo fórum a gente já celebrava a conquista de vários prêmios, uma série de coisas, mas tudo isso fruto de muita organização. No entanto, a gente deixou a gestão com 24 leis aprovadas, com 6 conselhos constituídos, tudo muito organizado, que hoje a gestão que assumiu está dando continuidade ao trabalho. Infelizmente, em função da pandemia, os eventos não podem voltar, mas isso é para todo mundo, mas quem assumiu está dando continuidade ao trabalho que a gente iniciou. E isso é importante na gestão pública, que cada momento que a gente passa na gestão, a gente constrói alguma coisa, o próximo que vem dá continuidade e vai melhorando conforme o tempo vai passando. É isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu abro para perguntas, caso vocês tenham dúvidas da formatação dos fóruns, qualquer tipo de dúvida, vocês podem fazer. Bruno, você coordena aí? Sim, é só levantar a mão, gente, ou abrir o microfone. Ou entenderam tudo ou nada, né? Das duas, uma. Pronto. Ah lá, tem alguém que levantou a mãozinha. Pode falar, Alexandre. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Eu faço parte aqui, né, parabenizar mais uma vez aqui o Adriano, né, e a toda a equipe de Juína pelo belo trabalho que fizeram. Estamos iniciando em Aparecida, estou falando de Aparecida, São Paulo, faço parte de um movimento aqui chamado Movimento Mais Cultura, um movimento recém-criado, e que parece que criado em condições semelhantes ao que vocês encontraram em Juína quando assumiram a gestão, né? Um descaso pela cultura, pelo equipamento público de atenção a esse setor da sociedade, geralmente negligenciado, né? Mas a minha pergunta vai na seguinte direção. Só lembrando que Aparecida, muitos conhecem por Aparecida do Norte, né? É a terra da padroeira do Brasil, mas, na verdade, o nome correto é somente Aparecida. E vocês têm aí perto de vocês a Aparecida de Goiânia, né, estado de Goiás. Mas vamos lá, a pergunta é a seguinte, né? Você falou das conferências, que têm um caráter nacional, né, logo no início da sua fala, e que os fóruns teriam esse caráter mais local, e tratou e colocou muito bem a forma de sua organização. O que eu queria saber é o seguinte: vocês tiveram uma participação muito grande logo de início. Houve um trabalho, obviamente, de publicidade, de divulgação,
Mas acredito também que deva ter existido uma demanda anterior, uma demanda prévia, que vocês foram capazes de captar, né, enquanto demanda, e mobilizar determinados setores. Isso aconteceu ou não? Ou foi apenas um convite amplo, geral e restrito, e as pessoas compareceram? Ou seja, houve alguma movimentação política nos mais variados segmentos por parte do departamento, da divisão de cultura? Sim, o nosso fórum, Alexandre, ele aconteceu em abril de 2017, mas quando a gente assumiu, já no dia 14 de janeiro de 2017, nós fizemos o primeiro chamado dos artistas, que assim, eu era recém-chegado na cidade, Silvia também, a gente não conhecia, e então a gente precisava conhecer o pessoal. Então, no dia 14 de janeiro, a gente já começou a se conhecer, a identificar quem era quem, e já começamos a chamar essas pessoas. Havia uma demanda reprimida de 4 anos de uma gestão que havia passado, que tinha colocado a cultura no pior cenário possível. Então, havia os artistas com 2 cenários, né? Um sem esperança e um outro pagando para ver. Olha, vamos ver se vai dar certo mesmo. Então, de janeiro, desse 14 de janeiro até abril, nós fizemos um trabalho de mobilização com essas pessoas que foram participar, né? O prefeito da cidade, a Câmara Municipal foi muito parceira, sempre presente. Então, isso foi chamando a população. E na cidade, no município de Juína, a cultura é algo muito forte, é muito presente. Então, a resposta veio muito forte também. Então, o primeiro fórum bombou. Foi um fórum que nós apresentamos a real situação, eu fui muito sincero. Nós tínhamos R$1.000, gente, R$1.000 de orçamento, né? E R$200 para a premiação. Então, nós tivemos que alterar tudo isso ao longo do processo para mudar tudo. E já no segundo fórum, a gente conseguiu prestar contas, né? Mas essa mobilização, Alexandre, ela é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? É não desistir, é chamar as pessoas e dizer, vem com a gente, vai valer a pena, a sua opinião vai ser importante, aquela opinião que foi colocada, a proposta foi colocada lá no primeiro fórum, quando a gente provou lá no segundo fórum que nós cumprimos, isso reforçou ainda mais o pessoal a dizer, não, aquilo que a gente pede é cumprido. Então, foi feita uma mobilização no contexto geral e a gente buscou isso mesmo, de identificar cada liderança para que o fórum tivesse essa efervescência. Ok, obrigado. Nada. Alguém mais? Deixa eu ver aqui. Vilmar, desculpa. Oi, Adriano, boa noite. Boa noite, meu querido. Adriano, é uma experiência muito nova na minha vida, assumir um departamento de cultura em um município pequeno que a gente nunca trabalhou cultura. E graças a Deus está dando tudo certo com o apoio de vocês, quero agradecer. Então, Adriana, nós marcamos agora para o final do mês, inclusive a nossa conferência de cultura. Só que com essa aula de que você está passando agora, eu estou vendo que é mais fácil a gente fazer antes uma análise assim, para jogar talvez essa conferência mais para frente e fazer o que você estava explicando agora para a gente. Eu acho que é mais fácil, né? Essa sua conferência, ela seria de vocês mesmos, sem ser nada, porque não tem nenhuma conferência estadual convocada, nem federal. Seria algo para vocês debater só a problemática da cultura de vocês, é isso? Correto. Isso. Então, até mesmo para a gente já começar a elaborar o nosso plano de cultura dos 10 anos, né? Isso. Então, ô Vilmar, lá na aula de quinta-feira que vem, eu vou explicar como é que funciona uma conferência. E ela tem os ritos mais burocráticos que precisam ser respeitados. Eu sugiro a vocês que comecem com a realização de fóruns, que são muito mais simples e te traz demandas que você vai desenvolvendo, porque se vocês vão construir o plano, que é o objetivo, né, que vocês têm o plano dos 10 anos, plano da cultura, que vocês cheguem na hora deixe para fazer a conferência na hora que tem que ser conferência.
porque nesse momento vocês deviam estar fazendo fóruns de debates temáticos, setoriais, né? E, por último, Nós já fizemos 2. Já fizeram 2? Já fizemos 2 fóruns de debate. Porque, assim, nós dividimos por temas, porque senão fica muito grande e a gente acaba não fazendo e não discutindo os temas ideais, né? Então, assim, eu, assim, observando a análise certinha, eu vejo que os fóruns a gente tem que dividir inteiro ele, depois que fizer todo ele, aí marcamos uma conferência. Exatamente. Então, se você já realizou 2, você precisa fazer pelo menos mais 2, porque a cultura em si, ela divide em 4 ou 5 áreas, né, no geral, assim. Então, se você já debateu 2 áreas, falta mais 2 aí para você debater. Então, eu sugiro que você adie a sua conferência para mais para frente, pode botar ela daqui 3, 4 meses, executa seus fóruns para a sua conferência ter sentido, porque senão você vai fazer uma conferência que você vai falar, olha, eu vou ter que fazer uma segunda conferência para provar o que não foi debatido nos fóruns. Pouco conteúdo, digamos assim, né? Isso. Tá bom? Mas não é errado essas mudanças no percurso, pelo contrário, vocês debatem com o conselho, com a comissão organizadora, explica dessa pausa necessária. Na verdade, a gente não fizemos nenhuma convocação ainda, porque eu estava esperando essa análise de vocês, eu já tinha até pedido para a Silvia, para o Bruno. Então, assim, antes de tudo, a gente precisa de um parecer técnico para depois a gente fazer o que tem que ser feito, né? Excelente. Vai ser um sucesso. Não, beleza. Se for virtual, se você for fazer algum fórum virtual e quiser a nossa participação, tanto eu quanto Silvia estamos à disposição para auxiliar vocês com falas, tá bom? Claro, vai ser um grande prazer ter vocês junto conosco, tá? Muito obrigado. Nada. Mais alguém levantou as mãos? A mão não, mas sem dúvidas. A Grace, do Controle Social, quer saber se esse material vai ser disponível. Sim, ele vai ser disponível em PDF lá na plataforma, e aquelas pessoas que não são alunas do curso, o Bruno vai encaminhar também o material de hoje, e aqueles que quiserem uma declaração de que participou dessa oficina, manda o nome completinho que o Bruno vai providenciar a declaração de participação aqui para vocês utilizarem na faculdade, onde for preciso. Bruno, eu vi que alguém mandou um textão aí. Lê para mim. Tá, tem uma pergunta na frente. Jussi PS. Boa noite, Adriano. Qual foi o maior desafio que vocês tiveram na cultura de Juína para levantamento? Olha, tudo era um desafio, né? Porque quando a gente é gestor, todo dia a gente mata 2, 3 leões, porque a cultura, vocês devem estar vivenciando isso, quem está na gestão. Na hora de cortar recurso, a cultura é a primeira a cortar. Na hora de demitir alguém, a cultura é a primeira a ter que demitir, né? Sempre acham que a gente é desnecessário, mas a partir do momento que a gente começa a provar que a gente é necessário, que a gente é um direito, né? Que nem eu venho falando, batendo na tecla com vocês o tempo todo, cultura não é favor, cultura é direito. Se você é um secretário municipal, se você está nomeado, se você recebe um salário, você tem obrigação de cumprir com a sua função, de exercer e de executar as políticas culturais. Então, o nosso maior desafio foi convencer, primeiro, os que estavam ao nosso redor na gestão, mas também a população, de que a cultura era um direito, de que a festa que a gente fazia, de que o carnaval, quando a gente realizava, a festa da cidade, o sarau, ou qualquer tipo de evento, não era dinheiro jogado fora, era simplesmente um investimento de recurso público para garantia de um direito, né? A população tem direito ao lazer, a população tem direito ao festejo, tem direito à atividade cultural. Então, está lá na Constituição, o artigo 215, cultura é direito da população. Então, foi esse o nosso maior desafio, convencer, e a gente conseguiu convencer a todos que cultura é, de fato, um direito. Adriano, a Regina Belforte, de Chapada dos Guimarães.
Muitas vezes a mesma gestão pública agrega numa pasta só, cultura, turismo, meio ambiente e até esporte. Este processo realizado na cultura de Juína pode ser aplicado em outras pastas? Correto? Você destacou alguma diferença entre estes assuntos? Então, lá em Juína, nós éramos um departamento, a gente nem era secretaria, a gente fez um barulho lá que muita secretaria não fizeram, a gente era um departamento dentro da educação, né? Só que nós realizávamos trabalho com todas as secretarias. Pra vocês terem a noção, nós realizamos 3 festejos lá na área rural em parceria com a Secretaria de Agricultura, né? Nós tínhamos a festa do peixe, a festa das comunidades e a festa da colheita, que era financiado basicamente com recurso da agricultura, porque tinha que atender um objeto da agricultura, que também era a Secretaria de Meio Ambiente. Então, o grande desafio é que a cultura ela pode dialogar com todas as áreas. A assistência social foi uma grande parceira da cultura e a cultura foi uma grande parceira para a assistência social, porque tem que ser via de mão dupla, ambos têm que ser beneficiados, né? Agora sim, há casos, Regina, de secretarias que é tudo junto. Eu não acho ruim, não. Eu já tive uma época que eu era contrário, eu achava que tinha que ser só Secretaria de Cultura. Mas eu percebi que quando a gente tem outras áreas juntos, principalmente o turismo, a cultura bomba, porque você consegue desenvolver ações para o turismo, para o meio ambiente, para a cultura e para os esportes com um único dinheiro. Então, tem eventos, tem atividades, tem projetos que eu consigo colocar todas essas áreas para trabalhar juntos, né? Porque a pauta ela é intersetorial. Então, por exemplo, os fóruns. Os fóruns você pode fazer a mesma coisa para o meio ambiente. Você pode fazer o mesmo formato para o turismo, debater o turismo da sua cidade. Por exemplo, Chapada dos Guimarães, né? Eu imagino que Chapada deva ter um conselho forte na área do turismo, que é uma cidade turística, que faz avaliação, que deve ter um plano de desenvolvimento turístico da cidade, que deve ter um conselho que acompanha, a cultura estando junto. Vocês, quando a gente viaja, eu vou citar o Nordeste, eu gosto muito de citar o Nordeste. Quando a gente chega no Nordeste, se a gente chega em Salvador, que também é Nordeste, a cultura ela está na nossa cara, né? Então, nós temos ali a dança, a música, a comida, que é lá a comida típica, muito presente em todos os lugares que você vai em Salvador. Você chega em Fortaleza, ou no Ceará, você já chega sabendo que ali você vai encontrar o forró, você vai encontrar o baião de dois, a carne de sol. Então, isso assimilado ao turismo, porque essas cidades turísticas recebem as pessoas para ver as paisagens, mas ela leva também a cultura junto. Então, as cidades que têm potencial turístico, as cidades que têm esse potencial de visita do público, deve agregar a cultura junto e todo mundo nadar de braçada, como que eu sempre digo, né? Que um é parceiro do outro. Quando junta cultura com educação, com esporte, com turismo, a coisa deslancha. Vocês viram ali no vídeo do último fórum que a gente fez, avaliador, a fala de um juiz, o juiz do trabalho, né? A Justiça do Trabalho financiou muitos projetos nossos lá na Cultura em Juína, mas nós conquistamos isso junto com eles, com muita seriedade. Então é possível buscar parceiros, buscar financiadores, né? Então, você está dizendo que deseja que Chapada chegue neste nível. Eu desejo muito mesmo, né? Eu acho que Chapada é um município, assim como outros no estado do Mato Grosso, que tem um potencial turístico. Eu estava aqui, agora saiu o edital o edital Afluentes, que o governo do estado lançou, né? Para captação de recursos das prefeituras. Eu falei, gente, se eu fosse um gestor municipal, nós vamos captar os valores maiores para a gente, porque é uma grande oportunidade que o governo do estado está dando para que vocês, gestores, para vocês que estão nos municípios, vocês que são conselheiros, vocês que são artistas, vocês possam se organizar. E o que a gente está trabalhando ao longo desse curso é que, gente, nada é feito sem planejamento, sem organização, e vocês estão tendo a oportunidade de poder organizar tudo, de deixar tudo o máximo mais organizado para o sucesso.
ela disse que, infelizmente, não é assim aqui. Uma secretaria com 3 pastas, meio ambiente, turismo e cultura, acaba não dando conta de nenhuma pasta. Vai depender muito, Júnia, do gestor, né? Vai depender muito do perfil de quem é o secretário, ou das disposições. Eu adoraria ser um secretário com 3 pastas junto, meio ambiente, turismo e cultura. Ia dar para fazer um barulho danado com as 3 pastas juntas. O que não dá é para focar em uma e deixar as outras. Tem que trabalhar as 3 juntas. Alguém mais? O Alexandre Marcos, ele escreveu assim: importante notar, preenchimento obrigatório ou não. Referente ao formulário, Adriano, o que deve ser obrigatório nas respostas, o que não deve ser obrigatório? Não, o formulário, ele é, Alexandre, aquilo que você quer receber de informação. O que não pode faltar é o nome da pessoa, o nome completo, e o telefone e o e-mail, porque, assim, não dá para você constar num relatório de política pública propostas sem nomes, anônimas, né? Então, precisa ter identificação, isso é obrigatório, tem que ter nome, tem que ter pelo menos o nome ali da pessoa, obrigatório. E aí vem o telefone e o e-mail, que é justamente para você já ir mantendo um banco de dados, para você, quando quiser se relacionar com ele, você tenha a oportunidade, tá certo? Mas esse é o item. E aí você vai colocando as perguntas que você precisa, que lá no final do processo você já tem o relatório prontinho, tá bom? Aqui no chat, Adriano, acabou. Só tem elogios daí, né? Uhum. E ninguém mais está com a mão levantada. Aqui em Aripuanã, Cidinha colocou, estamos também caminhando para esse processo de organização, e para nós aqui teríamos, sim, uma boa junção entre cultura e turismo. Excelente, Cidinha, eu desejo muito que Aripuanã, eu acompanhei Aripuanã de perto, quando a gente estava de gestor aí, e foi muito legal, assim, o trabalho que a gente fez juntos, tá bom? Alexandre levantou a mãozinha, pode falar. Eu só queria agradecer, tá, a oportunidade de poder participar dessa reunião com vocês, e também dizer que nós estamos aqui fazendo um trabalho de estudos, né, ligados à área da cultura. Pretendemos apresentar ao poder público, é um caminho um tanto diferente, né, o que nós estamos fazendo, sociedade civil organizada apresentando ao poder público as propostas na área cultural, mas também estamos já realizando algumas ações, né, são as palestras mensais, e começamos essa semana a organizar um evento para o ano que vem comemorarmos o centenário da Semana de 22. Então, realizaremos aqui em Aparecida um concurso literário envolvendo todas as escolas, ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, um concurso literário em parceria com o Rotary Club. O Rotary Club fornecerá premiação, um estímulo aos alunos, e nós ficaremos com a parte executiva, juntamente com a Academia de Letras da cidade, que vai fazer a comissão julgadora. E eu gostaria de pedir a sua permissão, se possível, de deixar aqui o convite para a palestra da Rose, né? Porque eu Excelente, acho que Rose. nós teremos no dia 20 de setembro uma palestra sobre gestão cultural e desenvolvimento de projetos. Então, se você me permitir, eu postaria aqui no chat, e as pessoas interessadas podem se inscrever. O evento é aberto, a participação é gratuita. Nós iniciamos esse movimento de palestras justamente com uma palestra do Adriano. Então, quero aqui reforçar os meus agradecimentos, agradecer de público aqui diante de todos, tá bom? Adriano, Obrigado, muito obrigado. foi um grande prazer ter participado com vocês de Aparecida, e eu estou assim, cada dia eu estou num lugar contribuindo, e é muito importante. Essa palestra que você está dizendo, ela é de uma pessoa de referência para a área da cultura. Pode mandar no chat e manda para mim no Zap. Você já mandou para mim no Zap, eu vou jogar no grupo para o pessoal poder participar. O Pitágoras, de Colíder, perguntar sobre a eleição ou nomeação de delegados para a conferência feita no fórum ou em outros processos que vai ainda falar. Sim, Pitágoras, o que se refere à conferência, nós vamos falar na quinta-feira que vem, tá bom? Aí lá nós vamos abordar sobre por que tem delegado, quem é que vota, quem é que não vota, por que tem esse perfil diferente dos fóruns, tá bom? Nós vamos trabalhar isso na próxima aula.
Bom, eu acho que a gente já extrapolou um pouquinho do nosso tempo, agradecer aos que resistiram aqui, dizer que eu fico muito feliz de vocês participarem conosco e da gente, aos poucos, estar organizando a nossa cultura, criando ritos, criando estratégias para ela poder cada dia ser mais forte, tá bom? Um abraço, eu encontro vocês novamente na próxima quinta-feira para a gente poder falar de conferências municipais.